E aí pessoal, aqui quem está falando é o professor Gustavo e na aula de hoje a gente vai estar falando sobre corrente elétrica, que é um fenômeno que está presente em várias coisas do nosso cotidiano, tanto físicos, químicos e até biológicos. E eu vou estar falando um pouquinho sobre. Primeiramente, né, uma grandeza escalar, então ela não tem direção nem sentido, é apenas um módulo. E a corrente elétrica nada mais é do que um fluxo que transporta as cargas elétricas. Então é como se fosse um riozinho transportando os peixes e os peixes fossem esses elétrons, tá? Quando não temos um potencial elétrico, quando a gente não aplica um potencial elétrico, eu já vou explicar mais para frente para vocês, no nosso material os elétrons eles ficam em equilíbrio estático. E nesse equilíbrio estático, eles têm um movimento totalmente desordenado, como vocês podem ver na imagem ali, o que seria esse movimento desordenado, né? Cada um é sem uma direção, sem um rumo. Então eles são perdidos e ficam andando de formas aleatórias, né? E um movimento ordenado seria todo mundo encaminhadinho, bonitinho, indo numa direção só, que eu já vou explicar para vocês também sobre. Então, a fórmula da corrente elétrica, a corrente elétrica é simbólica por I, tá? A gente dá em amperes, que é coulombs por segundo, e a fórmula é I igual a delta Q sobre delta T. Delta Q é a quantidade de carga que passa numa secção transversal de um condutor, que eu já vou explicar para vocês também, mas imaginem um fiozinho de cobre e a gente escolhe um pedacinho deles para ver quantas cargas que passam por ali, qual a quantidade de carga, tá? E delta tem um intervalo de tempo. Então vamos lá. Quando a gente aplica um diferencial de potencial sobre um material, né, um corpo, a corrente elétrica ela depende da resistência elétrica desse material. E qual que é a diferença? A gente pode ter um material condutor e um material isolante. O material condutor ele tem baixa resistência, então a gente consegue ter uma corrente elétrica maior, mais fácil. E um isolante ele tem uma resistência muito grande, então ele tem uma corrente menor. Por exemplo, para a gente ter a mesma quantidade de corrente no material condutor isolante, a gente precisa aplicar uma diferença de potencial muito maior no isolante, para eles terem a mesma corrente. Então, geralmente é usado materiais condutores, quando a gente quer usar alguma coisa que a gente precisa de corrente, como o chuveiro, que a gente tem lá a resistênciazinha, mas os fiozinhos são de cobre, então é mais fácil para a corrente passar. Então, vejamos bem. Se a gente pegar, imagine que essa imagem seja um fio de cobre. Se a gente escolher um pedacinho para ver o que está acontecendo quando não temos corrente, então quando o I é igual a zero, quando não temos esse fluxo, o que acontece? A mesma quantidade de carga que está indo para direita, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita é a mesma. Isso então para quando nossa corrente é igual a zero, quando a gente não tem esse fluxo e está tudo paradinho. Quando a gente tem um fluxo, né, quando essa corrente é diferente de zero e a gente tem um potencial elétrico maior e um potencial elétrico menor, então existe um fluxo de cargas, elas estão se movimentando para algum lugar, que depende do sentido, que eu já vou explicar para vocês, que é o seguinte, qual que é a ideia desse sentido? O que é esse sentido? Esse sentido nada mais é do que a direção em que as cargas vão, quando a gente tem esse potencial elétrico. E a gente tem dois sentidos. Primeiro, o real, né, que é o do polo negativo para o polo positivo, e o convencional, que é o do polo positivo para o polo negativo. Vou mostrar melhor para vocês na imagem. Vejam bem. Quando a gente tem essa diferença de potencial, é um potencial maior e um potencial menor, certo? As cargas elas tendem a ir do potencial menor para o potencial maior. Esse é o sentido real da corrente. Então é do menor para o maior, é o trajeto que eles fazem de verdade. E o sentido convencional é o do potencial maior para o potencial menor. A gente faz isso
porque é mais fácil para a gente fazer as contas depois, é mais fácil, fica mais simples da gente fazer as contas, tá? Então é por isso que tem esses dois sentidos. Eu sei que pode ser um pouco confuso, mas adotem do maior para o menor, porque é o mais fácil para a gente fazer as contas depois, tá? E a gente também pode calcular o número de elétrons que passa naquele pedacinho que a gente escolheu, que é dado por ΔQ, que é igual a N vezes E. ΔQ, como a gente tinha falado antes, é a quantidade de carga que passa naquele pedaço que a gente escolheu. E N é o número de elétrons, então é quantos elétrons passam ali. E o E é a carga fundamental deles, é a carga dos elétrons, que é um valor fixo, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E ΔT é o intervalo de tempo. Também existem dois tipos de corrente. A corrente direta, né, que os elétrons movem-se no único sentido, e a corrente alternada, os elétrons alternam o sentido do movimento para frente e para trás. Eu vou explicar isso melhor numa imagenzinha, vejam bem. Na nossa corrente direta, como vocês podem estar vendo ali na imagem, nós temos uma bateriazinha, né, uma pilha, para acender uma lâmpada com um polo positivo e um polo negativo. Então ela tem um sentido só, igual aquele que eu já falei para vocês, né, sobre o sentido real e o sentido convencional. Aqui a gente está adotando o sentido convencional, tá? Na imagenzinha vocês podem ver pelas setinhas a direção. E essa é a corrente direta, então ele está sempre fazendo esse ciclo. Agora na corrente alternada, o que acontece? Temos ali um gerador de corrente alternada, né? E os elétrons, eles ficam indo para frente e para trás. Então esse gerador ele fica fazendo com que os elétrons façam esse movimento. Desta forma, em vários ciclos, e isso faz gerar energia. Agora eu vou dar um pequeno exemplo para vocês, né, que eu vou resolver com vocês também. Então vamos lá, só para a gente testar nosso conhecimento. Por um fio condutor de 32 coulombs de carga, são transferidos durante um intervalo de tempo de 4 segundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica. Então vamos lá, eles querem saber qual que é a intensidade da corrente elétrica. A gente tem todos os dados que a gente precisa, vejam bem. A gente tem a quantidade de carga, que é de 32. A gente tem o tempo, que é de 4 segundos. E a gente tem os dados do elétron, né, que é a carga dele, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas para saber a intensidade da corrente elétrica, a gente não precisa da carga do elétron agora. Vamos lá. Vejam bem. I é igual a ΔQ sobre ΔT. Se a gente substituir os valores, temos que ΔQ é a quantidade de carga, então é 32 coulombs, 32 lá, e 4 é o intervalo de tempo, então é 32 dividido por 4, e aí a gente tem 8 amperes, então essa é a nossa corrente nesse fio. Agora vamos para a letra B. Qual que é o número de elétrons que atravessa uma secção do condutor nesse período de tempo? Então, qual que é o número de elétrons? A gente tem a corrente, que a gente achou aqui, certo? De 8 amperes. E a gente tem os outros dados. Então, vamos lá. Usando a fórmula I, que é igual a N vezes E, então o número de elétrons é o que a gente quer achar. E é a carga, que é fixa, né? É 1,6 vezes 10 a menos 19. E ΔT é o tempo, que ainda é o mesmo. Então, a gente substituindo os valores, temos que 8, que é a nossa corrente que a gente achou lá atrás, né, no exercício A, é igual a N, que é o que a gente quer achar, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga do elétron, dividido por 4. E o que a gente faz primeiro? A gente passa o 4 que está dividido multiplicando, certo? Então fica 32 igual a N vezes a carga. E a gente quer isolar o N, então a gente passa 1,6 dividindo. Então fica 32 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. E a gente chega no resultado de que, fazendo essa conta, de que N é igual a 20 vezes 10 a 19. Mas professor, ali está falando que é menos 19. Na verdade, isso é só anotação e significa que isso é 0,0000000 e por aí vai até dar 19, 16.
Então, quando a gente faz essa divisãozinha, fica por um número muito pequeno, fica um número muito grande. E aí, por isso que ficou 20 vezes 10 a 19, tá? Então, vamos lá, fazer um pequeno resuminho sobre o que a gente viu hoje. A gente viu o fluxo de elétrons, né? Então, a gente viu que a nossa corrente elétrica é um fluxo, então é um riozinho que leva as carguinhas, tudo ali bonitinho, e que depende do nosso potencial elétrico, de termos um polo positivo e um polo negativo. A gente viu também o sentido da corrente, né, para qual lado que vai. A gente viu também as correntes alternadas, né? Então, uma corrente contínua que acontece, uma corrente alternada que acontece. E a gente teve também um pequeno exemplo, né? Para tipo, a gente aplicar um pouco desse conhecimento que a gente viu hoje. E é isso a nossa aula de hoje. Muito obrigado a quem prestou atenção e até a próxima.